Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Kaline, professora de Educação Financeira. E nossa aula de hoje é para você do quarto ano. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre receitas e custos. Vocês devem lembrar que no vídeo passado, na aula passada, a gente trabalhou sobre o tema escolhendo para comer brigadeiros. Então a gente viu que tinha várias opções quando a gente tem um desejo. Então, naquele momento, o exemplo que a gente utilizou foi o brigadeiro. Então, você tinha o desejo de comer brigadeiro e aí você tinha várias opções para poder satisfazer esse desejo. E uma dessas opções, eu não sei se vocês lembram, mas era os brigadeiros que você produzisse, já que seriam muitos, caso você optasse por fazer o brigadeiro na sua casa, você vender. Então aí a gente vai ver dois conceitos hoje, o conceito de receitas e o conceito de custos. Então vamos lá. O que seria custo, tia? Custo é todo gasto que você vai ter para produzir alguma coisa. Então, no caso do brigadeiro, você vai ter que comprar os ingredientes para fazer o brigadeiro. Então, você vai ter um gasto, não vai? Então, aquele gasto que a gente tem em educação financeira, a gente chama de custo. Tia, mas é só os ingredientes? Não. Tem muita coisa associada ao seu trabalho, você vai ter trabalho para fazer o brigadeiro, o gás da sua casa. Então, tudo isso é um tipo de custo. Então, o custo não vai ser só os ingredientes, vai ter o gás da sua casa, vai ter o seu trabalho também. Então, tudo isso é um custo. Tia, e o que seria receita? Receita é só lembrar, R de receber. Receita, R de receber. É tudo aquilo que você recebe a partir do momento que você vende o seu produto, mercadoria ou algum tipo de serviço. Então, a partir do momento que você vende, aquele dinheiro que você recebe chama de receita. Então, tudo que a gente recebe, é só lembrar, R de receita, R de receber, é tudo que você recebe. Você vai vender o seu brigadeiro e você vai receber um valor. Então, aquele valor que você vai receber é a sua receita. Só que aí você vai fazer uma pergunta, certo, tia? Eu vou produzir o brigadeiro, vou vender, vou ganhar um dinheirinho com o brigadeiro, mas qual o preço que eu vou colocar nesse brigadeiro na hora que eu for vender? Eu vou cobrar quanto por cada brigadeiro? Então, a gente vai ver uma coisa que é justamente que está associado com o nosso custo, com o nosso gasto. Então, o preço que você vai colocar no seu brigadeiro vai depender do gasto que você teve para produzir o brigadeiro. Você não pode ter prejuízo, você não pode cobrar um valor bem baixinho e nem sequer cobrir o que você gastou. Então, você tem que levar em consideração o que você gastou. Então, o preço, ele vai depender dos custos, dos gastos que você teve para produzir o seu produto. Então, o preço, ele deve cobrir os seus gastos. Então, como é que a gente faz, então, tia, nesse caso? Vocês lembram que no exemplo, que inclusive tem no livro de vocês, da Oficina das Finanças, vocês vão ver que a pessoa gastou R$9 para produzir 48 brigadeiros, né? Então, ele teve que ter todo aquele gasto com todos os ingredientes, com a manteiga, com o chocolate em pó e tudo mais, e todos os ingredientes que são necessários para produzir o brigadeiro. Então, ele gastou R$9 e produziu mais ou menos 48 brigadeiros. Então, qual o preço ideal, tia, para a gente colocar no brigadeiro? Então, vamos lá. Supondo, né, que ele gastou R$9 com os ingredientes e produziu 48 brigadeiros, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que saber
é por quanto está custando a produção de cada brigadeiro. Então, a gente vai pegar o nosso R$ 9 e dividir por 48 para saber por quanto um brigadeiro custa quanto, tia? Um só. Então, eu vou dividir R$ 9 por 48. Então, você pode pegar a calculadora em casa e dividir 9 dividido por 48. Quando você dividir 9 por 48, vai dar um número um pouquinho estranho. Vai dar, sabe quanto? Vai dar 0,1875. Oxe, que coisa estranha. Não é estranho não. Vocês vão começar a se acostumar com esse tipo de coisa. Então, ó, quando der esse valor 0,1875, isso é quanto está custando cada brigadeiro. Oxe, tia, 0,1875, isso é o custo? É, só que a gente vai fazer o que a gente chama de arredondamento. Então, o que é que acontece? Toda vez que tiver um número maior que 5 aqui, ó, depois, tá vendo que tá depois do 18? Depois de duas casinhas, se esse número que vem aqui, ó, ele for maior que 5, a gente coloca o número para cima. Então, 0,1875 é a mesma coisa praticamente que 0,19. Então, quer dizer que cada brigadeiro custa 19 centavos para mim. Então, para eu produzir um brigadeiro, me custa 19 centavos, né? Então, o que é que acontece? Quando você for vender, você tem que cobrar um valor maior que 19 centavos, que na realidade no nosso dia a dia não tem como a gente cobrar 19 centavos, então a gente cobraria 20 centavos por cada brigadeiro, né? O que custa, mas o ideal é o quê? Para você ter um dinheirinho a mais e cobrir os seus custos, você tem que cobrar um preço maior que 19 centavos. No caso, no nosso dia a dia, como a gente não trabalha com 19 centavos, porque a moeda de 1 centavo é muito difícil de encontrar por aí, então a gente trabalha com 20 centavos. Então, o preço que você vai cobrar por cada brigadeiro tem que ser maior que 20 centavos. Então, esse preço sendo maior que 20 centavos, você não vai estar tendo prejuízo. Por quê? Porque você vai estar cobrindo os seus gastos. Você gastou, teve um gasto, teve que comprar os ingredientes, tudo. Então, o valor que você está recebendo cobriu aquele gasto que você teve e ainda vai sobrar um dinheirinho. Que esse dinheirinho que sobra depois que você retira os seus gastos é o que a gente chama de lucro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e eu vou deixar uma atividade para vocês. É uma atividade no livro da página 22 e aí vocês vão fazer do número 1 até o número 3. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Estou morrendo de saudade de vocês.